É. Pô, rapaziada, chegou o grande dia. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E agora sim, chegou o dia de irmos pra final do Campeonato Paulista, depois de 4 anos fora. São Paulo e Palmeiras jogam hoje pela semifinal do Campeonato Paulista, jogo lá na Arena Barueri. E o São Paulo vai com tudo em busca dessa vaga na final. Vem de uma vitória gigantesca contra o Coritiba com o time reserva, totalmente reserva, por 1-0. Fora de casa, o time vem com confiança total para esse jogo. E agora o Tricolor vai em busca de fazer história. O São Paulo nesse Campeonato Paulista viveu uma montanha-russa de emoções. No começo do campeonato, das primeiras 5 rodadas, estava lutando contra o rebaixamento. Aí o time estava muito mal. 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. E o time estava beirando a zona do rebaixamento. E agora, depois de uma arrancada ali no final, com 3 vitórias seguidas, garantiu a 6ª posição. Fomos para as quartas de final, onde conseguimos a classificação diante do Bragantino por 2-1. Fora de casa, vitória gigantesca. Depois vencemos lá em Bragança, depois de 5 anos sem vencer lá. E agora o Tricolor vai em busca de quebrar mais um tabu. Um tabu de 10 jogos sem vencer o Palmeiras. Nossa última vitória contra o Palmeiras foi, inclusive, fora de casa pela Copa do Brasil de 2023. Que vencemos eles por 2-1 lá no Allianz Parque, no jogo de volta. E depois disso, nos 90 minutos, nunca mais o São Paulo conseguiu vencer um jogo sequer contra o Palmeiras. Já fazem 3 anos sem ganhar desse time. E esse tabu já tá muito chato já. Porque os palmeirenses vêm zoando a gente muito por causa desse tabu de 10 jogos sem derrota. Então, cara, hoje a gente tem que quebrar mais um tabu e quebrar também mais uma escrita. Que é eliminar o Palmeiras em mais um torneio de mata-mata. O São Paulo tem uma vantagem gigantesca sobre o Palmeiras em mata-mata. São 17 vitórias do São Paulo contra 6 vitórias palmeirenses. E o São Paulo tem esse retrospecto ao seu favor em mata-mata. Isso é muito bom. Mas isso também não ganha jogo. Retrospecto, tamanho da camisa não ganha jogo. O que ganha jogo hoje é jogar futebol e jogar com vontade e com garra. E o time precisa disso para chegar na grande final do Paulistão. Então hoje, contra o Palmeiras, é dar vida em campo. É jogar com o coração na chuteira durante os 90 minutos. E em busca de uma vaga na final do Campeonato Paulista. Ontem teve jogo entre Novo Horizontino e Corinthians. Eu acho que ninguém tá no mundo da caverna para saber que o Novo Horizontino ganhou do Corinthians por 1-0. Eliminou os Gambás e estão na final do Paulista. E agora o São Paulo pode chegar na final contra esse Novo Horizontino. Eu vou falar aqui, não vai ser jogo fácil. Novo Horizontino chega nessa final completamente motivado para tentar ser campeão paulista pela primeira vez. Porque o pensamento deles pode vir quem for, mas a gente vai lutar e vamos ir pra cima. E o jogo contra o Novo Horizontino não vai ser fácil. Independente se o São Paulo conseguir passar aqui ou não, chegando contra a final contra o Novo Horizontino, aí vamos ter que dar vida de fato ainda mais do que esse jogo contra o Palmeiras. Novo Horizontino é um time chato e que vai se fechar na ida para tentar decidir dentro de casa. E dentro de casa, nesse atual Paulistão, os caras não perderam e nem empataram, ganharam todos os jogos. Todos. Impressionante. Desde a primeira fase, que foram 4 jogos disputados em casa. E agora, juntando quartas e semis, foram 6 jogos, 6 vitórias. Então, Novo Horizontino não perdeu e nem empatou. Segue invicto em casa. E ainda amassando geral. Então, o São Paulo tem que se cuidar para o jogo de volta do Paulistão. Mas antes de pensar em jogo de volta, final e essas coisas, temos que pensar no jogo de hoje contra o Palmeiras. E a vitória aqui é mais importante que a gente precisa. Falando rapidão aqui de algumas notícias que vem acontecendo nesses últimos dias. O São Paulo renovou o contrato de Sabino. Ele vai ficar até 2028 no São Paulo. O contrato dele foi renovado ontem. E nesses últimos dias, sem escândalos, graças a Deus, de nenhum escândalo sobre camarote. Aqueles escândalos que estavam tendo lá no começo do ano. Uma semana sem tantos escândalos. Só a renovação do Sabino. E é isso, cara. Não teve mais nenhuma renovação de contrato. Tá muito encaminhada a renovação do contrato com o Caleri. O São Paulo tá quase renovando com ele. Talvez até o início da semana que vem o contrato dele já tenha sido renovado. E é isso. O São Paulo vem renovando os contratos com seus jogadores para mantê-los até mais pra frente. Já que muitos contratos acabam nesse ano e é importante renovar os contratos. Agora vamos falar da escalação do São Paulo para esse jogo contra o Palmeiras. A escalação já saiu e eu vou mostrar agora.
Começando aqui com o Rafael no gol, Lucas Amon na lateral direita, Arboleda e Sabino na zaga, Enzo Dias na lateral esquerda. Aí temos Luan no meio campo. Não entendi o porquê o Crespo entrou com o Luan. Dava pra ter entrado com o Cauli, que jogou bem o último jogo contra o Coritiba. Ou ele ou o Pablo Maia. Para mim o Cauli poderia ter começado como titular. O Danielzinho tá machucado. Mas beleza, Bobadilha e Marcos Antônio no meio campo. Lucas Moura no meio, como meio atacante. E Caleri e Luciano no ataque. Esse é o time do São Paulo. O time padrão que o Crespo vem escalando nos últimos jogos. A única grande mudança aqui é o Luan mesmo, que vem de titular. Pra tentar dar uma oportunidade. Vamos ver como é que ele vai no jogo de hoje. Eu, no meu caso, não gostei muito da entrada do Luan. Dava pra ter colocado o Cauli no lugar dele. Cauli que jogou bem no último jogo contra o Coritiba. E na minha opinião, dava pra ter sido ele, mas beleza. Vamos ver o que o Luan vai jogar hoje pra ter merecido entrar no time titular. Veremos hoje no jogo contra o Palmeiras. E hoje tem que ganhar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Curtam bastante esse vídeo, compartilhem. Espero voltar aqui falando da classificação do São Paulo para a final do Paulista. Então tomara que isso aconteça mesmo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou!